13. O cristianismo é uma tradição religiosa identificada como a religião do livro. São três as religiões do livro: judaísmo com a Torá, cristianismo com a Bíblia e o islamismo com o Alcorão. O cânon cristão que chamamos de Bíblia é um conjunto de livros e experiências humanas narradas a partir da vida, com os pés no chão e nas realidades humanas nesta terra que Deus nos deu. Já imaginaram? A Bíblia e a vida no mesmo lugar, num encontro possível entre o coração da humanidade, as experiências da vida, as vivências de fé e a essência divina. Isso tudo num colorido de danças circulares, das diversidades de pessoas, de cordéis, de poesias, poemas, cantorias e de toda a criação. Este é o podcast Dedinho de Prosa, que surgiu como resultado de um grupo ecumênico e interreligioso de aprofundamento bíblico-teológico em um ambiente virtual. Podcast produzido e apresentado pela Coordenação Estadual do CEBI Goiás, com o apoio da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, Goiás, comunidade de fé ligada à Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Meu nome é Múria, eu faço parte do Centro de Estudos Bíblicos em Goiás, também faço parte do Movimento de Adolescentes e Crianças, MAC, e integro a equipe do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Eu sou Roneide Braga, eu sou aqui do CEBI Goiás, vivo na cidade de Anápolis, sou professora de História e Sociologia e também participante da Escola da Praça em Movimento Político, também aqui da cidade de Anápolis. O encontro de facilitadoras e facilitadores da leitura popular da Bíblia acontece anualmente. É destinado a mulheres e homens de todas as idades que desejam conhecer e aprofundar na leitura libertadora da Palavra de Deus. Inicialmente, destinava-se apenas ao quadro de assessoras e assessores do CEBI. Porém, nos últimos anos, é aberto a lideranças de comunidades que têm caminhada de formação com o Centro de Estudos Bíblicos. A nossa prosa de hoje é sobre o livro do Deuteronômio, livro que possui uma longa história, construída em várias etapas e que guarda a memória da libertação do povo hebreu do Egito. Quem nos pega pelas mãos e nos conduz nessa caminhada de estudos é o Rafael Rodrigues da Silva. Rafael refletiu conosco sobre as bases da profecia no livro do Deuteronômio. Rafael é do CEBI, ele é biblista, ele é formador em Bíblia e hoje contribui na coordenação nacional. E é também professor universitário. Fiquem conosco, vamos prosear? Do livro do Deuteronômio. Nunca deixará de haver pobres na terra, e é por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do pobre em tua terra. Nunca deixará de haver pobres na terra, e é por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Nunca deixará de haver pobres na terra, e é por isso que eu te ordeno: abre a tua mão em favor do teu irmão,
do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Boa tarde, é um prazer estar aqui para animá-las e animá-los no estudo do Deuteronômio. É fundamental na leitura desse livro a gente ter algumas informações iniciais antes de entrar dentro da dinâmica do livro. É um livro muito complexo, a gente tem que perceber porque ele tem muitas mãos dentro desse livro. Desde a influência da profecia até as mãos dos sacerdotes que vão determinar muitas coisas dentro do livro. Desde o interesse do povo até os interesses do palácio. Vão estar aí na roda do livro. Também toda a dimensão das releituras, que vão marcar profundamente a leitura e a aplicação do livro do Deuteronômio. Então eu vou começar aqui colocando alguns slides rápidos e a gente possa aí ter algumas chaves ou aquilo para a gente poder, como informações iniciais sobre o livro do Deuteronômio. Então eu queria, assim, em primeiro lugar, dar 3 informações iniciais. Essas informações, acho que elas já estão aí tão corriqueiras e tão presentes, e o nome do livro. Primeira informação é sobre o nome desse livro. Esse livro, ele é conhecido na Bíblia Hebraica, ou ele é chamado na Bíblia Hebraica de Livro das Palavras. Estas as palavras. Ad Debarim. As palavras. Então, ele vem como um conjunto de palavras e, por isso, ele é organizado em formas de discursos. São os discursos de Moisés transmitindo o grande discurso de Deus para o povo. Então, ele é entendido assim. Então, primeira coisa, o nome desse livro é Livro de Palavras. Segunda coisa é que lá em Deuteronômio 17, 18, nós lemos a seguinte afirmação: também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os levitas. Então, o termo que está ali, cópia da lei, em hebraico, vai ser traduzido no grego como Deuteronômio. E aí vem a conotação, né? A palavra cópia vai ser aí transmitida como segunda lei ou lei posterior. Porque os intérpretes, quando traduziram esse versículo, entenderam o Deuteronômio como uma outra versão ou uma segunda lei ou uma interpretação do Código da Aliança. Então, esse entendimento de cópia da lei, ou esse entendimento de segunda lei, é o entendimento de trazer o Deuteronômio como uma interpretação da chamada Lei da Aliança, que está em Êxodo 19 a 24. Por isso, o livro do Deuteronômio, que para a tradição, desde a tradição grega e a tradição cristã, conhecido como esse livro que fecha a Torá, como Deuteronômio, ele é conhecido na tradição hebraica como o livro das palavras. Então, são 2 nomes, são 2 dimensões que perpassam pelo livro. Um livro como discurso e outro livro como lei, como segunda lei. Então, essa é uma primeira informação que a gente tem que ter aí precisa sobre o livro. A segunda informação é o lugar que o livro ocupa dentro da Bíblia. E aí eu costumo usar a imagem de que o livro do Deuteronômio, ele funciona como dobradiça. Você sabe o que é dobradiça, né? Dobradiça é aquela peça que você coloca junto da janela ou na porta, onde você, evidentemente, faz com que aquela porta ou aquela janela tenha a função de abrir e fechar. O movimento da madeira, porta, ela só se movimenta se tem uma dobradiça. Então, o Deuteronômio funciona como dobradiça. Ele fecha o livro da Torá e abre o livro da história. Então, ele está ali encaixado como uma obra que introduz, que abre a grande obra deuteronomista, que
que vai do livro de Josué até o segundo livro dos Reis. Essa obra de história de Josué a segundo Reis tem no livro do Deuteronômio a sua abertura. Então, é a porta de entrada para a leitura da história, desde a entrada na Terra Prometida até o exílio, está ali no Deuteronômio. E o segundo aspecto é que ele vem fechar o conjunto dos livros da Torá. Então, na Torá que a gente tem as narrativas históricas, de Abraão até o Êxodo, e depois as leis que estão no deserto, na caminhada do deserto, tem aqui no Deuteronômio, de 1 a 34, o fechamento, como que ele representando esse último livro que vem selar a lei. E aí ele aparece, se vocês perceberem bem, ele aparece aqui entremeado com narrativas sobre a introdução no deserto e a entrada na Terra Prometida. Então, o que compreende leis está aqui no Deuteronômio 4 a 26, que se liga com a lei da aliança e com a lei do Sinai. Por isso o livro mistura palavras e leis, mas ele está aqui como uma grande conclusão do livro da lei. Essa é a segunda informação. O livro do Deuteronômio é uma dobradiça. Abre e fecha dois conjuntos de livros. Por isso que está ali no meio. Se a gente for seguir a Bíblia, a gente tem do Gênesis até 2 Reis um grande conjunto de livros que pega a história e que pega a questão da interpretação da lei. E a terceira informação, que é muito importante, é em cima das questões que implicam nas etapas da redação e recepção deste livro. E as etapas são, primeiro, a gente tem nesse conjunto de leis toda uma presença da tradição oral, de leis que vão ali transmitindo alguns costumes. E esses costumes vão sendo colocados em comum. Não é que a lei surge antes do costume, ou seja, aquilo que vai se tornando um costume, daquilo que vai se fazendo cotidianamente, que está ali no nível da oralidade, só mais tarde isso se torna lei, se torna regra. Então, as regras que estão ali, elas brotam e foram escritas de costumes que foram sendo construídos pelos clãs e pelas famílias. Ao passar dos anos, esses costumes vão receber a influência da profecia, e principalmente a profecia do 8º século. A profecia do 8º século vai marcar profundamente a leitura dos textos do Deuteronômio. E aí, quando essas leis vão sendo construídas e costuradas com base na profecia, evidentemente que a monarquia, o palácio, não gosta da profecia. O palácio briga com a profecia. Aí vem a terceira etapa de que esse material todo, com o olhar da profecia, com a base na profecia, vai ser perseguido, vai ser escondido. E, de certa maneira, esse texto vai começar a circular não mais pelo viés de um texto oficial, mas de pequenos textos, panfletos, ou de um livreto que vai, evidentemente, ajudar o povo a ler os seus fatos, a ler a sua história em período de repressão. A repressão de Manassés, muito forte no 7º século, e aí, nessa terceira etapa, o livro recebe as influências da profecia de Sofonias e as influências de Provérbios. Muito próximo às leis que estão ali, com as questões da chamada profecia em defesa dos pobres ou a sabedoria na defesa dos pobres. E a quarta etapa é quando o livro é achado e vai ser utilizado pelo palácio, interpretado pelo palácio e vai se tornar a base da reforma josiânica, onde vai centralizar tudo no Templo de Jerusalém, e aí o livro vai ser manipulado sob a tônica da unicidade do templo e a unicidade de Javé. Um só templo, uma só lei
e um só Deus. E as